E eu vou colocar aqui a primeira pergunta para vocês que me mandaram, o Marcos que me mandou. Para quem não assistiu essa terceira live do ano de 2018, a gente fez uma live semana passada, né, falando de várias coisas sobre educação de pais e filhos, e aí o Marcos, no meio da conexão, me fez algumas perguntas e ele me mandou depois as perguntas via WhatsApp para que eu pudesse responder. Então, depois dessa live vai ao vivo pro Facebook, pro YouTube, no canal dele, que ele também tem um canal no YouTube, e também vai pro meu canal, que é Gabriela Mazei, coach de pais e filhos, tá bom? Então, a primeira pergunta aqui que ele me coloca, eu vou colocar aqui ao vivo. Oi, Gabi, tudo bem? Deixa eu mandar o seguinte. Então, uma seria como? Hoje a gente vê muito essa molecada aí vidrada aí no notebook, no celular, no computador, né? Então, uma das perguntas seria nesse sentido, né? Como fazer aí para tentar aí tirar essas crianças da frente dessas coisas aí, desses atrativos, né? E fazer com que eles se tornem aí um pouco mais saudáveis, digamos assim, voltem a brincar, a estudar, a ler, essas coisas, né? Viu? Ele tá me perguntando aqui como que faz para tirar as crianças um pouco da frente dos celulares, dos tablets, dos computadores, dos videogames, né? E eu vou falar uma coisa, assim, é difícil, não é fácil, né? Porque essa é a demanda da nossa era, né? A tecnologia veio para nos beneficiar, e também tem alguns estudos que já falam da questão dos vícios, né, dos vícios dos jogos, vícios dos celulares, o vício de não sair da frente de um aparelho eletrônico. Então é uma situação complicada, tem muita gente já estudando sobre esse assunto, muitas pessoas dando palpites sobre o que fazer, como orientar, a partir de qual idade que eu devo permitir que a criança fique mais tempo ou menos tempo, qual é o tempo ideal. Gente, tudo vai variar de acordo com a rotina que você tem, né? É como eu disse, esse tema ele é bem interessante porque é um tema extremamente atual, ele acontece, está hoje aqui, não tem como eu falar não entre no celular, não tem como eu dizer pro meu filho não jogue no videogame, né? Mas tem algumas estratégias que a gente pode diminuir, inclusive, o tempo que ele fique, o tempo que ele fica na frente dos aparelhos eletrônicos, e como diz o Marcos aqui, voltar a ser saudável, né? O que seria ser saudável? Ter uma vida ativa, não ficar só preso a um aparelho, né? Você conseguir brincar, você conseguir se movimentar, você praticar alguma atividade física. Então, o que a gente pode fazer? Na verdade, existem diversos fatores, mas um dos principais fatores em relação a essa questão da tecnologia é a questão da rotina. Por exemplo, agora nas férias, as crianças tendem a ficar mais tempo, né, dentro no videogame, até porque nem todos têm atividades como, por exemplo, nós fizemos as férias na chácara. Enquanto a gente estava nas férias na chácara, as crianças estavam se divertindo, elas não estavam preocupadas em estar na frente do aparelho eletrônico nem nada. Agora, nas férias é óbvio que as crianças, principalmente se elas estiverem em casa, elas vão ter mais acesso aos eletrônicos, né? Então, o que eu posso fazer? Primeiro, colocar uma rotina, talvez colocar um tempo. Tem dias, eu vou ser honesta, aqui em casa, tem dias que eu consigo dar mais atenção pro meu filho e aí eu consigo controlar mais. Às vezes é legal, porque, por exemplo, até o tio dele, o Matheus, às vezes o Lucas começa a ficar muito tempo na frente do videogame e o Matheus já intervém. E ele já fala, Lucas, agora chega, vamos sair um pouquinho. Então é legal você colocar. O Marcelo, meu cunhado também, me mandou um artigo super legal de como controlar o tempo que o seu filho fica dentro do videogame, né? Então tem um tempo lá e você consegue controlar. Depois eu posso até disponibilizar esse artigo que ele me mandou, que eu achei super interessante. Então assim, você percebe que na minha família todo mundo ajuda, né? Principalmente nesse período de férias. Como a gente tá de férias, o Matheus intervém, o Marcelo me ajuda, eu também coloco algumas coisas para que ele faça. Então, por exemplo, ele jogou de manhã, filho, agora sai um pouco do videogame e vamos fazer alguma coisa. Aí essa semana, pra não ficar uma semana tão tediosa, né, porque é a última semana de férias, ele não tá em lugar nenhum, né, ele não tá fazendo férias em lugar nenhum nessa semana, ele fez nas semanas anteriores, mas essa semana ele tá um verdadeiro tédio. Então o que eu fiz? Eu liguei pra uma amiga minha, que também tem um filho que é da sala dele, e falei,
Thalita, vem pra cá, traz, o Lucas tá disponível, deixa ele vir pra cá, porque o Lucas tá num tédio imenso. Então eu consegui trazer o filho dela pra cá e ontem e hoje, o Lucas ficou brincando com o Luca. É lógico que teve algum momento que eles foram pra frente do videogame, mas a maior parte do tempo eles ficaram lá fora, tá calor hoje, então eles brincaram de arminha de água. Enfim, então o que acontece? Para eu conseguir tirar o meu filho da frente dos aparelhos eletrônicos, eu tenho que promover alguma coisa que seja mais atrativo, mais atraente, para que ele não sinta tanta vontade de ficar no celular e etc. O que acontece muito também, que me deixa um pouco chateada, assim, é quando a gente vai fazer uma festa, por exemplo, uma festa de aniversário, e o pai quer conversar muito com aquele amigo dele, enfim, o pai e a mãe, né, eles estão num churrasco, numa confraternização em família, enfim, estão num restaurante, e eles querem muito conversar e não querem ser atrapalhados. E a primeira coisa que eles oferecem para que a criança sossegue é o aparelho eletrônico. Então, de certa forma, nós acabamos estimulando a criança. Ah, tá certo que o videogame, os celulares, os tablets têm aquela atratividade, né, que chama atenção, eles querem brincar com aquilo, mas nós oferecemos muito mais do que eles. Eu tenho certeza, pela experiência que eu tenho com meu filho, inclusive, que se eu propuser uma brincadeira, uma atividade, alguma coisa para eu fazer com ele, um jogo para eu fazer com ele, ele me troca pelo videogame. Ele deixa o videogame de lado e fica comigo. Então, é o que você oferece para o seu filho. Qual é a atração que você tem que chama mais atenção dele para que ele largue o celular, o tablet, o notebook, etc. Tem também aquelas crianças que são mais sedentárias, né, que não tem tantos estímulos durante o dia a dia, que vão para a escola, mas quando chegam da escola já senta na frente do sofá ou já senta na frente do computador e ali ela fica. Então essas crianças que são mais sedentárias, a minha sugestão é coloque-o para fazer alguma coisa que ele queira fazer, uma aula de música, um esporte. Tem os ginásios de esportes municipais aí que são atividades gratuitas, coloque ele para visitar algum amigo, enfim, faça uma caravana com os amigos, igual hoje o Lucas veio para cá, amanhã o Lucas vai para lá, né? Agora eu tô falando principalmente nessa questão do período de férias, que eu faço essa transição. Por quê? Porque meu filho ele fica período basicamente integral na escola. Lá tem muitas atividades ao ar livre e tem os momentos que ele fica livre, né? Que ele pode processar todas as informações do dia dele, que ele pode explorar o que ele quiser, da criatividade dele. Então, eu acho que são essas as dicas que eu posso dar para quem quer trabalhar essa questão do videogame, do celular, do tablet, notebook, etc, né? Tente promover alguma coisa. Tem dias que eu vou falar por mim, tem dias que eu deixo o meu filho ficar até um certo tempo, porque às vezes eu tô muito ocupada e não consigo dar atenção pra ele. Hoje, por exemplo, hoje não. Ontem e hoje o Lucas veio pra cá, então o Lucas brincou bastante, mas teve sexta-feira passada que ele ficou bastante tempo na frente da TV. Não é certo. Então o que acontece? Na sexta-feira na segunda eu falei, já sei, Lucas, vamos programar alguma coisa aqui, então você tem que promover alguma coisa pra que ele saia. E aí eu chamei o amigo dele e ele ficou brincando, então eles já saíram da frente do videogame e do computador. Mas eu acho que essa é a sugestão que eu dou como mãe, como coach, como professora. A gente não tem como tirá-los totalmente, mas a gente pode sim reduzir o tempo deles na frente desses aparelhos e a gente pode colocar alguma coisa. A gente só precisa usar nossa criatividade e gastar a nossa energia para que a gente consiga deixar eles com mais vontade de ficar lá do que aqui, tá? Vamos lá. Opa! Gente, para quem está online comigo também no Instagram, o Instagram tá com um certo probleminha, mas agora acho que ele vai entrar. Então eu vou colocar a segunda pergunta que o Marcos me enviou. Ah, o Instagram entrou! Muito bem, sejam todos bem-vindos. A gente já começou a live, eu comecei lá no Facebook, mas eu vou continuar por aqui também, tá? A gente estava com problema de conexão, mas já resolvemos aqui. Então vamos lá, a segunda pergunta que o Marcos me mandou. Outra coisa, essa criançada de hoje, muitas mães e muitos pais não querem magoar a criança, né? Não querem deixar a criança com aquele sentimento de
não sentimento de derrota, mas daquela coisa do não, né? Não querem falar o não para o filho, essas coisas, né? Como tratar isso de uma forma, de uma abordagem diferente, né? Para que a criança faça aquilo que é necessário, tipo almoçar no horário, comer, dormir no horário, tomar um banho no horário, né? E respeite isso, ela saiba entender isso, né? Ó lá, outra coisa muito legal que ele me mandou aqui, desculpa. Outra coisa muito legal que ele me mandou foi essa questão de como que eu faço para que meu filho respeite os horários, né? Como que eu faço, que ele falou assim, o pai que não sabe dizer não, o pai que tem receio de ficar brigando com o filho, como que eu faço então para que ele respeite os horários, respeite o que eu quero que ele faça, sem ter aquele conflito, aquela briga, etc. Sabe que a gente estava até conversando outro dia, o Fernando tá aí ao vivo comigo, pode confirmar, que a gente tava conversando lá, eu postei uma mensagem no Facebook, no meu Instagram, e a gente fez da mensagem um chat ali, né? Que eu comecei a falar sobre respeito e obediência, que são duas coisas diferentes, né? Sobre autoridade e sobre autoritarismo. Então, como que eu faço para o meu filho respeitar? Gente, é fundamental que exista a rotina dentro da sua casa. E muitas vezes, parece simples, Gabi, parece simples, mas às vezes não é. Por quê? Porque os pais, muitas vezes eles estão trabalhando o dia todo, estão cansados, e aí eles chegam em casa, a paciência, a energia, o tempo deles já começa a ficar mais escasso. Então, quando ele chega, ele quer descansar, ele quer chegar na casa dele, no templo dele, né? E aí ele quer uma paz, uma tranquilidade. E muitas vezes a criança tá eufórica, querendo ver seu pai, querendo ver sua mãe, querendo conversar, querendo contar. Ou às vezes a criança nem quer falar com o pai, quer ficar na frente do videogame, dos celulares, dos tablets, enfim. Então, o que eu posso fazer? Trabalhar primeiramente a minha rotina, né? Trabalhar a rotina para que quando o pai chegue em casa e o filho chegue junto, ou o filho já está em casa, já determinar que tal horário ele vai tomar banho, tal horário ele vai dormir, preparar a cabeça dele para que ele não seja interrompida a ação que ele está tendo. Por exemplo, o Lucas, vou falar do Lucas. O Lucas está desenhando alguma coisa, ou ele tá jogando videogame, ou ele tá assistindo um filme, um vídeo, enfim, o que ele está fazendo? Aí eu falo assim, Lucas, vai tomar banho. Se eu interromper ele agora, Lucas, vai tomar banho, ele vai falar, mãe, mas eu quero ficar aqui, porque tá acabando, porque não sei o que, deixa mais um pouquinho, e assim acontece. Então, para que isso não aconteça, eu já falo pra ele, Lucas, acabando esse vídeo, você vai tomar banho. Lucas, terminando esse desenho, você vai tomar banho. Então eu preparo a ação dele para que ele prepare realmente, mentalmente, o que ele vai fazer. Então ele já sabe que acabando aquele filme, ele vai tomar banho. E tudo bem. Aí se eu vejo que o filme é muito longo, filho, o filme é muito longo, então daqui 2 minutinhos você dá uma pausa aí no vídeo, porque o vídeo dá pra esperar, e você vai tomar seu banho e depois você volta e termina de assistir. Ou você volta e a gente vai jantar e depois você termina de assistir. Enfim, a questão é, tenha uma rotina, prepare. Outro dia eu até contei isso na live, acho que anterior, mas eu vou voltar a repetir porque eu achei bem bacana. Que é uma coisa que aconteceu, não com meu filho, mas com o filho de uma outra pessoa que eu nem conhecia. Eu tava numa festa e acabou a festa, cantaram parabéns, acabou a festa e a mãe chamou a criança, filha, vamos embora. E a criança olhou, a criança devia ter uns 3 anos, ela olhou e falou, não mãe, não queria ir embora. E aí o que aconteceu? Eu peguei e falei pra ela, falei assim, vamos fazer o seguinte, você pode brincar com um brinquedo que você quiser. Eu vou contar até 10 e você brinca com o brinquedo que você quiser. Quando eu terminar de contar, você vai embora com a sua mãe, tudo bem? Aí ela fez assim. Aí eu falei assim, então vai, pega o brinquedo que você quiser. 1, 2, 3, e aí eu fui contando. Quando chegou no 7, ela mesma falou 7, 8, 9, 10. Tchau, tia. E pegou e foi embora. Então o que a gente faz? A gente prepara a criança para a próxima ação. Se eu tô num parquinho, né? Eu não vou falar, olha, filho, vamos embora que já deu a hora. Eu falo, mais 2 escorregadas no escorregador, escolhe mais 2 brinquedos, passa em tal lugar e a gente vai então embora, tudo bem? Então eu preparo ele. Então quando eu começo a preparar,
eu antecipo, eu evito, na verdade, os conflitos que eu poderia gerar se eu interrompesse a ação dele e falasse, filho, vai tomar banho, filho, vem almoçar, filho, vem comer. Então a rotina é fundamental para essa ação, né? De não gerar o conflito, como o Marquinhos colocou aqui. O que eu faço para que meu filho respeite? E aí é mais legal ainda, porque daí eu não gero simplesmente a autoriedade, né? Tipo, autoritarismo. Eu não sou autoritária, onde eu falo, filho, vai e acabou. A gente conversa, filho, ó, daqui a pouco você vai tomar banho. Eu tenho um diálogo com ele. Quando eu começo a trabalhar a questão das escolhas, Fernando, essa daí é pra você. Quando eu começo a trabalhar a questão das escolhas, que eu faço uma parte mais... que ele seja uma criança e um adulto questionador e não só obediente, né? Que é essa questão que eu também vou falar depois mais pra frente. Eu posso começar a escolher. Então, por exemplo, eu separo duas trocas de roupa para que a gente saia. Então eu falo, você quer esse ou esse? Eu já começo a dar dentro do meu limite as opções para que ele comece a fazer escolhas. Então eu já vou treinando ele e ensinando ele a fazer escolhas. E aí ele vai sendo uma pessoa mais questionadora. Eu não preciso só ter essa opção, eu tenho duas opções. Eu não preciso fazer só o que você manda. E aí é legal o pai também ter a cabeça mais aberta, né, para poder então dialogar, entender e conversar e não ficar só num diálogo onde não tem fim, aquele diálogo que a criança é esperta, né, e começa a conversar para tentar enrolar o pai e o negócio não acaba, fica aquela conversa longa e tudo mais. Por isso que você tem que ter bons argumentos, o pulso firme para falar, olha, filho, você tem essa e essa opção, então o que você escolhe? E aí você já vai trabalhando a questão do questionamento, tá? Depois, pra quem não viu, entra lá no meu Facebook que eu coloquei lá, o que você quer, né? Um filho obediente ou um filho questionador? E qual adulto você quer? Porque se você quer um adulto questionador, não tem como ele só ficar te obedecendo, né? Porque senão ele vai ser treinado a obedecer e não vai ser ensinado a se questionar, a fazer escolhas e etc. Então a gente tem que ter um equilíbrio ali. Então, depois vocês olham lá no meu Facebook, no meu Instagram, tá? Então, acho que a questão do respeito, da criança entrar numa rotina e fazer o que eu preciso que ela faça, exige essa disciplina do adulto e do pai, tá? Espero ter respondido, Marcos, depois você me manda aí seu feedback, tá? A última pergunta que ele me colocou aqui. Colocar aqui. Aí uma outra pergunta bem interessante também, que acontece com muita gente, né? A gente não sei se vocês conseguem ouvir. Nas escolas, né? Por exemplo, pais separados, em que a mãe é separada do pai, né? E um ou outro às vezes tem a guarda. E, por exemplo, a mãe tem aquela coisa de regras, né? Ó, você tem que estudar, tem que tomar banho, tem que isso, tem que aquilo. E a criança às vezes fica achando que a mãe é toda autoritária. Aí ela vai para casa do pai. E o pai enche de presente, fica lá um dia, 2 dias, né? Dá presente e tudo pode, fica no celular, fica no computador, vamos passear, né? E quando volta, a criança volta da casa do pai, fica aquela coisa, meu pai é legal, meu pai posso tudo, você que é a chata, né? Ou vice-versa. O que você acha desse tema também? Olá, outro assunto que eu adoro, que eu amo falar, porque é muito bom poder falar do que eu vivo também, né? Então, para quem não me conhece, a minha história, né, minha jornada, eu já tenho um Lucas, que tem 6 anos, e eu sou divorciada há 4 anos e meio do pai dele. E aí, por um tempo, eu passei por essa situação que o Marcos colocou agora, que é a casa da mãe tem uma educação e a casa do pai tem outra educação, né? O que acontecia? O Lucas, ele ficava a maior parte do tempo comigo, de segunda a sexta, basicamente, e no finais de semanas alternados. Às vezes, o Rodrigo vinha buscar de terça e quinta, ou de quarta, enfim, a gente tinha uns acordos, né? Que ia mudando de acordo com a necessidade. Mas aí, o que acontecia? Como ele ficava pouco tempo com o Lucas, para deixar a situação e o ambiente mais alegre, para que o Lucas gostasse de ir para casa do pai, o pai permitia que, o Rodrigo no caso, o pai do meu filho, ele permitia que muitas coisas acontecessem, né? E principalmente teve uma época que ele pode falar, que ele tá aí, deve estar aí também assistindo, que ele pode falar que ele tava dando muitos presentes, e muito fora de época. Ele permitia, inclusive, que as tias dessem e tal, fora de época.
E aí, todas as vezes que o Lucas ia pra casa do pai, ele já perguntava, o que será que meu pai vai me dar? Teve uma época que ficou bem difícil, inclusive, por conta disso, né? Porque todas as vezes que o Lucas ia pra casa do pai, ele achava que ia trazer alguma coisa de volta. Então, eu fui conversando com o Rodrigo, fui falando que o tipo de relação que estava sendo construída, eu fui falando que o Lucas estava começando a perceber... Perceber não, mas o Lucas estava começando a ter outras intenções em ir pra casa do pai, ele estava começando a, não só porque ele tinha saudade, mas porque ele ia ganhar alguma coisa. Então eu falei pra ele, veja qual é o tipo de relação que você tá construindo com o seu filho. Mas uma coisa eu vou falar pra vocês, uma coisa eu aprendi dentro desse desenvolvimento pessoal, né, que nem o Jerônimo fala, EPP, evolução pessoal permanente, né, que a gente sempre tá em constante mudança, em constante transformação, em constante evolução. E aí, o que acontecia? O que aconteceu, na verdade? Eu fui conversando com ele, fui explicando o que eu achava, mas eu ia muito devagar, por quê? Porque também tem a outra pessoa que eu não sei se ela tá entendendo como eu gostaria que ela entendesse, se ela tá vendo como eu estou vendo, cada um tem uma realidade, e uma coisa que eu aprendi, que eu falei a minha relação com o Lucas é um problema meu com ele. E a relação dele com o pai dele é um problema dele com o pai dele. Então, isso eu fui aprendendo. Por que eu fui aprendendo isso e fui colocando isso em prática pra mim? Isso começou a me fazer bem. Porque às vezes eu fico... A não ser que quando mexe na integridade física da criança. Aí já é um problema nosso, né? Mas assim, se for essa questão, eu prefiro deixar o tempo resolver. E tem funcionado muito bem pra mim. Por quê? Eu comecei a entender que a minha relação com meu filho era um problema meu, então o que eu podia oferecer de valores, de princípios, de educação, de regras, etc, 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 tudo que eu pudesse oferecer, eu ia oferecer de bom grado, né? Eu ia fazer porque ele é meu filho e eu vou fazer por ele. Agora, o que o pai dele oferece é a relação dele com o pai dele. E por que eu aprendi isso? Vamos lá. Porque eu também tenho essa questão de ter dois pais, uma família, etc. Então, o que eu aprendo com a minha mãe, com meu pai, é problema meu e da minha mãe. O que eu aprendi com meu pai é problema meu e do meu pai. Os outros, a mãe não pode ficar sofrendo pelo que o pai faz com a criança, no sentido de, estou dando presentes para comprar. Gente, se ele estiver dando presentes para comprar, quem vai sofrer no futuro é ele com o filho dele. Porque um momento ele vai perceber que presente não é tudo na vida. Pode ser que demore um pouco, pode ser que demore um pouco. Pode ser que ele interprete de outras formas, ele fique mais mimado? Pode ser. Por isso que quem tá com a relação, por exemplo, eu, no caso, tudo que eu pudesse proporcionar, eu ia proporcionar. Graças a Deus... a gente começou, faz uns 2 anos pra cá, a gente começou a se entender mais, eu e o pai do meu filho, e aí a gente começou a ser, de fato, grandes amigos, e eu posso dizer que eu acho que eu sou muito mais amiga dele hoje do que quando nós éramos casados, e eu tenho um carinho enorme por ele, e hoje eu agradeço muito por ele ser pai do meu filho. Então, assim, hoje a gente tem uma relação muito boa, aonde eu consigo conversar com ele e falar, olha, Rô, eu não concordo com isso, Rô é o pai do meu filho, eu não concordo com isso, eu concordo com aquilo, eu acho que por esse caminho não é legal, o que você acha? Já aconteceu, por exemplo, dele me ligar e falar assim, o Lucas fez isso, isso e isso, ele esqueceu, mentiu, sei lá o quê. O que eu faço, né? Tipo, eu falei, então, ele tá aí com você, o que você acha que deve ser feito? E aí ele falou, eu acho que dá pra fazer assim. Eu falei, tudo bem, se é assim, então na hora que você fizer, você me comunica, porque eu tenho que permanecer aqui em casa também. Então, a gente tá conseguindo conversar mais hoje, a gente tá numa relação muito boa, e que Deus permaneça assim, né? E por que Deus permaneça assim? Na verdade, que eu permaneça assim, porque eu venho falando em várias lives que a gente não muda ninguém, a gente só consegue se mudar, eu só tenho controle sobre a minha mudança. Então, quando eu decido não acatar todas os ataques que ele me dava, os ataques que eu também fazia, porque eu também retribuía, porque eu também estava aceitando os ataques dele, então eu não queria deixar por isso mesmo, eu queria falar que não era bem assim. E aí a gente brigava muito, a gente discutia e não levava a nada.
Então, quando eu comecei a fazer a parte do coach, do desenvolvimento pessoal, quando eu comecei a ganhar técnicas, conhecimento, experiência e tudo mais, eu fui percebendo que eu permito ser afetada. Eu fui percebendo que eu não preciso deixar com que os ataques dele me firam. E aí entra Augusto Cury, que eu já falei, que eu gosto muito e etc, que ele fala uma frase assim: por trás de toda pessoa que fere é uma pessoa ferida. Então, quando eu comecei a entender, mas tem gente que fala assim pra mim, né? Mas foi ele que errou, foi ele que fez tal coisa, então ele não tem direito de ficar bravo, né? E aí eu já respondo de outra forma. Eu falo, gente, a realidade e a percepção de erro é muito individual. Às vezes ele tá machucado justamente porque ele sabe que ele errou, ou justamente porque ele acha que aquilo que aconteceu não era um erro, porque na concepção dele aquilo era certo. Então existem diversas coisas para se pensar, e aí entra a questão do coaching, que é o não julgamento. Um dos princípios do coaching é o não julgamento. Então, quando você não julga, simplesmente entende que se ele tá atacando é porque ele também tá ferido com alguma coisa também tá incomodando ele, eu descobri que se eu conseguir conversar com ele, se eu abaixar meu tom de voz, se eu olhar nos olhos e mostrar que realmente eu me preocupo com ele, porque eu realmente me preocupo, hoje eu me preocupo muito mais porque eu tenho mais compaixão, eu tenho mais carinho, eu tenho mais amor por ele, se eu conseguir mostrar que eu me importo de fato com ele, as coisas diminuem, a tensão diminui. Hoje eu consigo conversar com mais tranquilidade quando eu ligo pra ele, a gente conversa no WhatsApp, ele liga pro Lucas sempre que ele quer. Então é importante você ter uma boa relação com o pai dele. É lógico que com o pai do seu filho ou com a mãe do seu filho, enfim. É lógico que assim, existe um processo, né? Depois que você se divorcia, muitas coisas acontecem, o coração tá mais aflito, a mágoa tá mais aberta. Então, você precisa trabalhar, né? Você precisa se trabalhar, se desenvolver, para que você consiga, então, ajudar o seu filho, principalmente, e também ter uma boa relação. Porque você ter uma boa relação com o pai ou com a mãe do seu filho, não é por você, e eu acho que você não tem que fazer isso por ego, né? Não falar com ele porque você tem um ego alto e etc. Eu acho que você tem que fazer isso justamente porque você tem um filho com ele. E se você se preocupa com o seu filho, a boa relação entre vocês deve existir. Mesmo que você nunca mais volte com ele, mesmo que você não ame ele, que você não o queira como marido. E, gente, se você se divorciou, você se divorciou. Mas a boa relação no sentido de saber conversar, ter respeito por ele e mostrar empatia para que ele também tenha respeito por você, porque a gente só dá aquilo que a gente pode dar, né? Então, se eu tenho condições, porque eu me desenvolvi, de poder dar respeito para ele, a resposta dele vai ser infinitamente mais leve, porque você pode perceber, em casos de bullying, inclusive, é trabalhado muito a questão do reviravolta, né? Por exemplo, a pessoa tá atacando e você age de forma com carinho, com amor e etc. E essa pessoa, automaticamente, ela vai perdendo as forças de te atacar. Então, é importante você se desenvolver, porque você permite ser atacado. E aí, o que acontece quando o filho é educado pela mãe e educado pelo pai aos finais de semana, né? Do mesmo modo que a criança tem uma postura dentro da escola e uma postura dentro de casa, a criança muda quando tá perto da mãe, não é isso que acontece? A criança longe da mãe é uma coisa, a criança perto da mãe é outra. Então, do mesmo jeito que a criança tem uma postura na escola, uma postura com a tia, uma postura com a mãe, uma postura com o pai, ela vai criar estruturas que ela entende que funcionam naquele ambiente. Então, se o pai permite que ela faça tudo e ela ganha presente lá, então ela vai continuar desse jeito. E, gente, tudo bem. Com a mãe. E aí volta pra mãe. A mãe é a chata que põe regras, né? Que nem o Marcos falou assim, e a mãe fica sendo a chata? A mãe fica sendo a chata se ela quiser ser a chata. Por quê? Se a gente trabalhar, como eu falei, as técnicas, né? Eu não preciso ser dura e fazer com que meu filho me obedeça. Eu posso trabalhar para que meu filho me respeite, me veja como autoridade, não como autoritária, que é diferente. Então eu posso ir trabalhando isso. É lógico que é um processo, é um passo de cada vez. Eu não vou conseguir fazer com que meu filho seja lindo e maravilhoso do dia pra noite se eu não mudo do dia pra noite. Eu não coloco um chip na minha cabeça e falo, muda, Gabriela. Não é assim que acontece. Então, é um processo desenvolvido entre a mãe, entre o pai e o filho. Então, é importante a mãe não ter essa concepção de que
porque eu estou colocando a disciplina, porque eu estou colocando as regras dentro de casa, porque ele fica mais tempo comigo e eu acabo mandando mais ou menos, enfim, tirar essa concepção de ser chata. Porque você pode fazer coisas com seu filho que proporcionem prazer nos momentos de lazer que vocês têm juntos e você ser uma mãe amorosa, porque, gente, eu vou falar, a gente gosta de disciplina. Hoje mesmo eu tava conversando com a minha amiga Michelle e a minha amiga falou assim, eu encontrei uma professora, que não vem ao caso o nome. Aí eu falei assim, nossa, eu gostava dessa professora. Ela falou, nossa, mas essa professora, ela era muito brava, colocava as pessoas na sala de aula, não podia nem olhar pro lado, não podia respirar. Se a gente tivesse uma pergunta, tinha que morrer com a pergunta. E eu falei, mas eu gostava dela. E eu não sei por que eu gostava dela. Eu só gostava dela, achava ela com uma postura muito forte, etc. Então, assim, eu falo isso por mim, mas eu também falo por outras experiências que eu vivi, que eu tenho, etc, né? O meu filho mesmo, ele gosta de disciplina. Tanto que quando eu tiro meio a rotina dele, ele fica mais perdido. Então, eu já começa a usar disso também para trabalhar a criatividade. Tá bom, filho, não tá acontecendo isso. Então, o que a gente pode fazer? Né? A gente precisa resolver tal coisa. Então, eu tenho todas as situações possíveis que acontecem no nosso dia a dia com o nosso filho, a gente pode trabalhar alguma coisa, né? Teve uma outra mãe que falou assim, mas meu filho viu uma situação muito radical na casa do pai dele. Eu falei assim, tá, e você tá pé da vida com ele, certo? E você quer descontar tudo nele. Então, aproveita essa situação negativa que você teve, conversa com o seu filho e mostre valores, mostre princípios pra ele. Então, a gente sempre, eu brinco assim, né? Falei outro dia isso pra um amigo meu. Que ele reclamou que a vida dele tá, desculpa o termo, tá uma bosta e tudo mais. Eu falei assim, então pega essa bosta, faz um adubo e começa um novo jardim, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Então, é que muitas vezes, quando acontece um perrengue, quando acontece uma situação ruim, a gente olha só o lado negativo. A gente não consegue olhar pro lado positivo porque a gente não treinou o nosso cérebro. É fácil? Lógico que não. O primeiro impulso é sempre ver o lado negativo. E depois você começar, quando tá mais calma, refletir, a conseguir enxergar o lado positivo. Porque você tem que liberar o lado racional do cérebro, que é muito difícil quando as suas emoções estão muito altas. A intenção do seu cérebro é ficar de modo irracional, agir por impulso. Então, é um trabalho. Se precisar trabalhar, eu tô aqui também. Eu sou coach de pais e filhos, como eu já comentei várias vezes. Então, pra quem não me conhece... Mas eu acho que a dúvida do Marcos talvez tenha sido, eu não sei se eu consegui sanar, mas eu acho que você tem que se preocupar com a sua relação com o seu filho e deixar o tempo resolver a relação dele com o pai dele. As coisas melhoram se você melhora também, porque quando você se transforma, o outro também é afetado com a sua transformação e o outro também melhora. Então, eu acho que se você cuidar de você e cuidar do seu desenvolvimento e cuidar da sua evolução, você pode ajudar não só o seu ex-cônjuge, mas também seu filho e todo mundo que está em volta de você. Tá? Gente, eu acho que eu já falei bastante. Se vocês gostaram, curte aí, por favor, comente também, compartilhem para os seus amigos. E eu espero mais perguntas de vocês para a próxima live. Eu espero que vocês estejam aqui comigo como vocês estiveram hoje. Fico muito feliz de ter bastante gente entrando aí e assistindo ao vivo. Então, muito obrigado. Terça-feira que vem, 8 horas da noite, a gente tá aqui de novo. E pra quem como entrou agora, volta lá que eu vou concluir essa live, mas volta lá que você vai poder assistir quantas vezes você quiser, tá bom? Grande beijo pra vocês e fui. Comente aí se vocês gostaram, tá? Tchau!